Olá, bem-vindos de volta. Estamos agora quase chegando no final da nossa compreensão do que é o aliasing e de como a gente pode combater o aliasing. O que a gente viu por enquanto é que existem uma série de frequências que são indistinguíveis depois da amostragem. Então a gente viu que uma frequência F e uma frequência menos F, depois que a gente amostrar, elas parecem a mesma coisa, desde que as fases sejam θ para um e menos θ para outro, às vezes que elas comecem de pontos opostos ali na circunferência. E a gente viu que se a gente somar e subtrair Fs dessas frequências, a gente vai sempre obter alguma coisa que a gente não consegue separar depois. Essas coisas se misturam e a gente não consegue mais saber de onde veio. Então vamos pensar no exemplo muito específico do sinal de áudio que eu estou gravando para essa aula. Aqui eu mostro para vocês o espectro em frequência de um dos arquivos de áudio que eu gravei para alguma das aulas aqui. Então você vê que as frequências são muito fortes até aqui por volta de 7, 8 kHz. Depois elas começam a diminuir um bocado e vão até 17 kHz. Você vê que eu estou mostrando aqui até 24 kHz. Por quê? Porque minha taxa de amostragem que eu estou usando é 48.000 amostras por segundo. Então a maior frequência que eu posso representar bem é metade disso, 24.000 amostras por segundo. Agora, por que eu escolhi 48, por exemplo, e não 34? A gente já vai ver que seria o dobro de 17, né? Que na verdade está o dobro de 18, seria 36. A gente já vai ver por que a gente quer escolher uma taxa um pouquinho maior, a gente não quer ficar muito em cima do limite. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte. Aqui está o sinal de voz. Aqui está o sinal que me interessa gravar para vocês poderem ouvir depois essa videoaula. Mas o fato é que no microfone que eu estou usando, a gente tem esse fiozinho aqui que é pequenininho, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas esse fiozinho tem uma série de ruídos. Esse fio atua quase como uma antena, por exemplo. Então o sinal das estações de rádio que estão aqui no Unicamp, das rádios AM e FM daqui, acabam entrando aqui no vídeo. Esse sinal de rádio está lá para megahertz, milhares de kilohertz e coisa assim. Só que, por aliasing, ele vai descendo. Está lá em megahertz, vai descendo de 48.000 em 48.000. 10, 48.000, 10, 48.000, são sempre indistinguíveis. Até que uma hora ele vai chegar no intervalo aqui de 0 a 24 kHz e vai afetar a minha voz. Você pode ter alguém num gramado aqui fora com um apito de cachorro treinando o cachorro dele. O apito do cachorro opera mais ou menos a 40.000 Hz. A gente não ouve normalmente, a gente ouve até no máximo 20.000 Hz. Mas o que acontece? Esse 40.000 Hz, por aliasing, ele vai virar alguma frequência entre 0 e 24.000 Hz. Na realidade, esse é um bom exercício para a gente parar e retomar os conceitos que a gente já viu. Eu estou amostrando 48.000 vezes por segundo e o sinal do apito do cachorro tem, vamos dizer, 40.000 Hz. Qual vai ser a frequência que ele vai afetar aqui por aliasing? Vamos ver se você se lembra e ainda sabe calcular essa frequência. Retomando o nosso raciocínio, a gente viu então que nesse fio do microfone vai ter um monte de frequência que em princípio está fora da minha faixa de frequência de interesse, que em princípio não se mistura com o meu sinal de voz, mas que se eu amostrar sem fazer nada em relação a essas frequências, elas por aliasing vão descendo de Fs em Fs até se misturarem com o meu sinal de voz e depois que eu amostrar, aí eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho como separar uma da outra. Eu tenho que separar antes de amostrar. E aí que a gente vê o que acontece na prática. Na prática, antes da gente colocar o sinal no conversor analógico digital, a gente passa o sinal por um filtro anti-aliasing. E esse filtro anti-aliasing, a gente especifica ele no domínio da frequência, porque a gente está sempre preocupado aqui com as coisas em frequência. E essa é uma das vantagens, porque a gente permite especificar muito bem o que a gente quer que esse filtro faça. Eu quero que esse filtro não afete as frequências que me interessam, as frequências do meu sinal de voz. Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, para esse exemplo específico, eu quero que elas não afetem os sinais de 0 a 18 kHz. Na realidade, como a gente ouve, algumas pessoas ouvem até 20 kHz, eu vou dizer que eu não quero que meu filtro anti-aliasing afete em nada as frequências que vão de 0 até 20 kHz, para a gente poder contemplar todo mundo que consegue ouvir até 20 kHz.
Então eu vou pegar o meu filtro e especificar ele no domínio da frequência. E dizer o seguinte, na faixa de interesse, que no caso de sinal de áudio vai de 0 até 20 kHz, eu quero que meu filtro não faça nada com isso. É aqui onde está o meu sinal de fato. E eu não quero que meu filtro distorça esse sinal. Então eu quero que aqui ele dê um ganho de 1 nesse sinal. E aí eu vou ter, depois da minha faixa de interesse, eu vou querer que meu filtro não deixe passar nada. Porque essas coisas podem me afetar por eles. E aí que entram os problemas práticos. O fato é o seguinte, eu não consigo projetar um filtro que dê um ganho exatamente digamos, de 0 até 20 kHz. Vamos dizer que aqui eu tenho 20 kHz para esse exemplo. 20 kHz. Um filtro, então, que dê ganho de 0 até 20 kHz e um ganho 0 a partir de 20 kHz. Eu não consigo fazer isso na prática. Na prática, eu tenho que dizer o seguinte, eu quero que meu ganho seja mais ou menos 1 dentro da faixa de interesse e eu quero que meu ganho seja muito baixo dentro da faixa de rejeição. E entre a faixa de interesse aqui, esse ponto, e o ponto onde começa a faixa de rejeição, entre então o ponto onde eu não distorço e o ponto onde eu começo a eliminar o sinal, eu tenho o que se chama de uma faixa de transição. É uma faixa de frequência onde meu filtro não vai nem rejeitar muito bem, nem dar um ganho muito baixo para aquelas frequências, nem deixar passar muito bem, nem vai dar um ganho próximo de 1 para aquelas frequências. É uma faixa onde ele vai operar meio na transição, justamente entre passagem e rejeição. E aí vem uma coisa, essa parte de projeto de filtros, quer dizer, dada essa especificação, eu quero que ele seja mais ou menos 1 aqui e seja muito pequeno aqui na faixa de rejeição, dada essa especificação, a gente pode projetar circuitos que fazem isso. Agora, o fato é o seguinte, quanto maior for a distância entre a faixa de interesse e a faixa de rejeição, quanto mais larga for essa faixa de transição aqui, mais simples vai ser o meu filtro, mais barato vai ser de eu implementar ele, eu vou precisar de menos componentes, eu vou gastar menos energia, vai ser um filtro mais simples de implementar, vai baratear o meu custo. Então eu, de certa forma, quero fazer essa faixa de rejeição o mais larga possível. E é aí que a gente chega nos 44.100 Hz do CD. Eu quero ouvir até 20 kHz. Se eu fosse amostrar a 40 kHz, observa que qualquer frequência acima de 20 kHz ia aparecer como aliasing em alguma frequência mais baixa. Porque justamente a maior frequência que eu conseguiria representar se eu amostrasse a 40 kHz seria metade disso, 20 kHz. Qualquer coisa que passou de 20 vai aparecer com aliasing de outro lado. Então, para eu amostrar uma música a 40.000 amostras por segundo, eu precisaria ter um filtro antes da amostragem que passasse as frequências até 20 kHz e rejeitasse tudo a partir de 20 kHz. Isso eu não posso ter, isso não existe. Então, eu amostrar a 44.100 vezes por segundo me dá uma lambuja. Agora, o meu filtro ele pode rejeitar de 0 até 20 kHz, pode passar de 0 até 20 kHz e rejeitar uma faixa aqui para frente. Então, no próximo problema, que talvez é um dos problemas mais interessantes desse curso, eu vou querer que vocês me digam exatamente num CD qual é a faixa de passagem e a faixa de rejeição do CD. Lembrando do seguinte, essa informação, são duas informações importantes. Você quer fazer a faixa de transição aqui ser o mais larga possível e você não quer permitir aliasing entre 0 e 20 kHz. O que acontece para cima de 20 kHz não importa porque a gente não consegue escutar. Então, você permite que ocorra aliasing nessa faixa entre 20 kHz para cima. Essa informação vai te ajudar a projetar um filtro que tem uma faixa de transição maior do que a que parece possível à primeira vista. Então, tenta resolver esse exercício, que esse exercício é muito interessante. Então, a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses aspectos práticos e já vai também dar alguma dica de como resolver esse exercício. Até lá!